Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Deus na frente. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude. Estamos representando hoje a sede internacional. Meu nome é irmã Fernanda Clavijo. Estou aqui também com a irmã Natcheli. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãs. A irmã Milena. Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos situados na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. O nosso supervisor é o irmão Leonardo Goulart. E o nosso líder da juventude é o presbítero Tiago Machado. Nós gostaríamos de iniciar este programa convidando os irmãos a compartilharem essa programação para que ela tenha um alcance maior e que vidas sejam edificadas através dela. Que os irmãos deixem o like e aproveitem para compartilhar. Nós estaremos orando. Irmã Milena, pode nos levar à oração? Amém. Senhor Jesus, Deus amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Deus, lhe agradecendo, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor.
Abençoe este programa, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, que está assistindo, Senhor. Deus amado, abençoa cada um, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Nacheli, se quiser estar lendo o tema para nós. Amém. Então, o tema é escolhas e consequências, né? Também colocamos um subtítulo que é interessante, que quem não ora pelas suas escolhas sofre as consequências delas. Na verdade, todas as escolhas que nós fazemos, nós temos consequências. Sendo elas boas ou ruins, nós vamos ter as consequências delas. Então, a gente quer falar, assim, uma introdução, né, brevemente, sobre a questão de escolhas, né? Como é que a gente faz uma escolha? O que vocês acham, assim? Como é que acontece o processo da escolha? O que é a escolha para ti, Milena? Fernanda? A escolha é quando a gente decide alguma coisa. Quando a gente escolhe alguma coisa. A gente tem em mente alguma coisa. E aí acontece a escolha. Sabe que lá no livro do pastor Humberto, né, no projeto divino para cada ser humano, a gente vê exatamente o rumo que as escolhas trazem na nossa vida, né? Que Deus, ele tem um caminho. Ele tem um caminho perfeito, que é o ideal, né? E, infelizmente, nós acabamos nos distanciando desse caminho, né? Dependendo das nossas escolhas. E a escolha, ela dita o rumo, o futuro, ela altera a nossa realidade, ela acaba reescrevendo a nossa história, né? E elas são muito importantes. E o tempo todo nós estamos tomando decisões, tendo escolhas, e muitas vezes não são aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e sim as nossas. E vivemos as consequências dessas escolhas, né? Às vezes tristes, quando boas escolhas, consequências boas, e vamos sendo impactados através das nossas escolhas, impactando os lugares nos quais nós estamos inseridos. Não é verdade. Eu anotei algumas coisas, porque eu anoto, porque fico nervosa, daí eu esqueço. Mas a questão ali do processo de escolha, assim, falando, né, um pouco mais humanamente falando, assim, né, se dá, né, o processo de escolha, tomada de decisão, assim, na mente, pela razão, pela lógica e pelas emoções e o contexto que nós vivemos. Mas para nós cristãos, né, tem algo muito mais importante na questão de tomada de decisão, que é a vontade de Deus. Então, todas as nossas escolhas, elas têm que ser pela vontade de Deus, né? Então, ali nós pensamos, né? Pensei uma coisa, eu vou decidir aquilo ali, eu escolho um caminho que tomar, algo que fazer, o caminho eu vou tomar, no caso, e aí aquilo ali vai me gerar uma consequência, sendo ela boa ou ruim, né? Então, as escolhas, muitas vezes, podem ser mal pensadas, podem ser imprudentes e podem ser boas também. Tem vários tipos de escolhas que nós fazemos, até uma omissão, né? Nos omitirmos por algo também é uma escolha. Nós escolhemos, né? No caso, não tomar um posicionamento, uma omissão, então é uma escolha nossa também, né? Então, é importante nós ressaltarmos que todas as nossas escolhas devem ser baseadas na palavra e na vontade de Deus, né? Até temos um versículo, se a irmã Milena quiser abrir, Romanos 14:12, sobre a questão das escolhas, e é algo que eu fiquei impactada, assim, porque é bem importante nós sabermos e nos atentarmos a isso também, né? Deixa eu abrir aqui também. Romanos 14:2, e a irmã Fernanda, se quiser ler Mateus 12, 36 e 37. Aleluia. Amém? Achou? Pode ler. Um crê que tudo pode comer, mas o débil
come legumes. É Romanos 14, 12. Uhum. 12? 14, 12? Tá. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Imagina, então, a gente tem que ter essa ciência, né, de que tudo sobre nós vamos dar conta, das nossas escolhas também, né, nós vamos dar conta a Deus. Imagina tu chegar ali e tu explicar para Deus o porquê que tu tomou aquela escolha, aquela decisão, aquela escolha, enfim, né, eu fico pensando, teve uma vez que uma amiga minha me falou assim, ela é de outra denominação, dela falou assim, Nath, o que tu vai perguntar para Jesus quando tu vê ele? E eu falei assim, mas eu nunca pensei nisso aí, né? E ela falou assim, daí eu falei, tá, mas e tu, o que tu vai perguntar? E ela falou assim, eu queria saber se Adão tinha cicatriz umbilical. E eu falei assim, como assim? Que pergunta é essa? Né? Porque ele não nasceu de mulher, né? Então faz sentido, não, né? E eu falei, mas tanta coisa que tu tem pra perguntar, tu vai perguntar isso aí, né? Então, tipo, quando chegar diante de Deus, né? A gente tem que prestar contas, né? Então é bem importante a gente pensar nisso aí. E Mateus também, se quiser ler, Fê. Mateus 36, 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Imagina, né? Então, até as palavras. Às vezes a gente fala coisas sem pensar também, né? Eu tento muito, assim, me policiar nesse sentido de não falar algo assim. Então, eu penso bastante, assim, tento, né? Mas é uma coisa que a gente nem se dá conta, às vezes. Mas a palavra, qualquer palavra que a gente fala, a palavra, se tu falou, já foi. Saiu. E o impacto que ela tem, né? Na nossa vida e na vida de alguém também. Então, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Nessa questão, né? De escolhas. As escolhas, elas ditam o rumo da nossa vida, né? E automaticamente nós somos influenciados pelas escolhas dos outros e nós acabamos modificando, né? A nossa realidade, a realidade dos outros através das nossas escolhas. E nós temos vários exemplos bíblicos disso. Mas agora me veio à mente, trazendo para a prática mesmo, nós estávamos falando sobre testemunhos anteriormente. Eu até estava falando com a irmã Caroline Lazari, que eu assisti, o testemunho que ela deu na nossa viagem missionária que nós tivemos agora lá em Jaguarão. E ela estava falando assim da escolha que o irmão dela fez de aceitar Jesus. Tremendo. E do impacto de que essa escolha fez na vida dela, na vida da família dela e dos irmãos dela. Tremendo. E essa escolha, ela ressignificou todas as coisas. E aquilo que parecia ruínas, né? O Senhor reconstruiu. E nós escolhemos Jesus também. É verdade. Aleluia. E nós escolhemos Jesus com um propósito. Esses dias eu estava aqui no culto, num domingo, e a irmã pegou e ela apontou para a Bíblia e ela falou assim, Fê, tu pode me explicar esse versículo? E eu olhei assim, eu disse, qual versículo aqui, né? E daí eu fui ver assim, e daí tava assim, o reino de Deus, o reino dos céus. O reino de Deus, ele é semelhante a um mercador, ou um negociador, depende da tradução que vocês forem ler, né? Que sai à procura e faz trocas. E encontrando uma pérola, vai, volta, vende tudo o que tem e compra. E ela ficou me olhando assim. E eu olhei para aquele versículo e eu falei assim, aqui na nossa vida, nós somos esses mercadores, esses negociadores, porque nós, sem perceber, nós acabamos trocando coisas. Um exemplo assim, ó. A pessoa está acostumada a fazer algo e ela encontra algo melhor para fazer. Ela automaticamente trocou o tempo dela por aquela determinada coisa que ela decidiu fazer. Sim.
E aí ela ficou me olhando e disse assim, então, irmã, a gente tá o tempo todo fazendo escolhas e vendo algo melhor para alterar aquilo que a gente já tem, para fazer realmente um negócio, né? Para que a gente consiga adquirir coisas, às vezes não físicas, né? Mas a gente sai atrás e procura. E o que a palavra de Deus está dizendo? Que essa pérola... Bom, a pérola, ela é algo que ela é produzida, tá ali pela ostrinha, né? E ela não pode ser produzida por mãos humanas. Ela tem uma cor e uma tonalidade única. Sim. Uma pérola, ela não é do tamanho de outra, porque cada pérola ela é única. E ela tem um valor que é diferente porque ela é produzida por Deus. Algo que o ser humano ele não consegue produzir. Então, por isso, ela encontra algo que, para ela, é impossível de ser produzido. E aí ela ficou me olhando. E eu disse, então, irmã, e daí a gente pega e encontra essa pérola. Só que isso tem um valor diferente. Porque é algo que a gente nunca viu. É algo que a gente não pode produzir. E a gente pensa assim, olha, tudo que eu produzi, tudo que eu tenho, perto daquilo que Deus produz, não tem valor. Então eu decido pegar, vender tudo que eu tenho e trocar. E não faz sentido quando tu tá lendo, né? Ela me disse, não faz sentido, não faz sentido. E eu falei assim, quer ver? Eu era um mercador. E quando eu encontrei a pérola, eu cheguei na minha casa e eu botei uma saia e a minha mãe começou a chorar. E ela falou assim, tá ficando louca? Eu disse assim, louca assim, mãe, das duas coisas uma. Ela te fizeram uma lavagem cerebral. Eu disse, mãe, é mais fácil eu fazer uma lavagem cerebral do que alguém me fazer uma lavagem cerebral, por favor, né? E eu falei assim, das duas coisas uma. Ou eu fiquei louca e ela vou te internar. E eu disse assim, ou eu fiquei louca, mas louco come cocô e rasga dinheiro. Ou eu encontrei algo que é muito melhor do que qualquer coisa que eu já encontrei na minha vida. Aleluia. E ela falou assim, meu Deus, tá ficando louca. E eu disse assim, eu acho que eu encontrei algo que é muito melhor do que qualquer coisa que eu já vi na minha vida. E ela me disse assim, tu vai fazer isso? Eu disse, aham. E daí ela ficou me olhando assim, e eu falei, entendeu, irmã? Eu olhei pro que eu tinha e eu falei assim, eu troco tudo. Eu quero aquilo ali. Ah, mas tu é louca, tu vai trocar aquilo ali. Eu escolho trocar tudo. Eu vendo tudo. Mas eu quero aquilo ali. Porque aquilo ali, aos olhos humanos, pode ser pequeno. Mas só eu sei o valor que tem pra mim aquela pérola. Porque aquilo que Deus nos dá é único. É algo que não é produzido por mãos humanas. E Ele dá de igual maneira pra irmã Natiele, pra irmã Milena. E tem tamanhos e formas diferentes. Mas o valor é inestimável. Porque não pode ser produzido por mãos humanas. O poder de uma escolha, né? É o poder de uma escolha. Eva escolheu, né? Comer. E até hoje as consequências dessas escolhas estão sobre nós. E tem várias outras pessoas que também escolheram. Escolheram bem, escolheram mal. E nós vamos falar sobre essas escolhas, irmã Milena, se quiser. Tem um exemplo bem claro lá em Juízes 13:7, que relata a história de Sansão, a vida de Sansão. Sansão, ele foi um jovem, vamos ler aqui, no versículo 7. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia da sua morte. Então, a gente consegue perceber que Deus tinha um plano muito grande na vida de Sansão. E Sansão, ele teve o poder da escolha, de escolher se ele queria obedecer ou não. E ele decidiu não obedecer. E a consequência dessa escolha dele, dessa decisão dele, foi a morte. Uma escolha que ele agiu por impulso, totalmente por impulso.
E a inconsequência dele, né? E a consequência do ato dele resultou diretamente em sofrimento, em aflição ao povo. Porque ele foi chamado para ser um libertador, né? E as consequências dele foram dolorosas, fisicamente, Sim. né? Fisicamente e também internamente, porque a gente ser escarnecido, né? Ser ridicularizado é terrível. A dor para a família dele também, né? Para os pais dele que tinham alertado ele sobre o perigo. Mesmo assim, ele insistiu naquilo. Mas no último momento, ele viu a consequência daquilo e ele teve, Deus por misericórdia, permitiu com que ele conseguisse fazer aquilo que ele deveria fazer antes, só que de uma forma totalmente dolorosa. Aleluia, glória a Deus. É bem importante, né? Essa história, assim, pra gente poder entender. Como a Milena estava falando, a questão da família ter sofrido também com as consequências, né? Eu lembro da história de Jonas também, falando nessa questão das nossas escolhas impactarem outras vidas. Jonas também, quando Deus chamou ele, o que ele fez? Ele não quis, né? Não, no primeiro momento ele recuou, então ele fez uma escolha. Só que a escolha dele impactou outras pessoas também. Em curto prazo ali, né? No caso da viagem, ele foi ali para Tarsis, foi no barco ali, no navio, enfim. E aí a tempestade e tudo mais, e aí era por conta dele. As pessoas que estavam ali, diz na palavra que jogaram as coisas fora com a intenção de entender o que estava acontecendo, de, enfim, se livrar das coisas do barco para, né, para ver se melhorava, né, enfim, alguma coisa. E aí, nesse primeiro momento, então, aqueles homens, eles não tinham nada a ver com aquilo ali. Mas eles estavam naquilo ali por conta da decisão de Jonas, né? E se ele não tivesse voltado atrás, depois de tudo que aconteceu, imagina, né? Na questão dali de Nínive, tantas pessoas ali, ele voltou atrás, ele foi até Nínive cumprir com aquilo que Deus tinha falado e Deus teve misericórdia do povo. Mas imagina se tivesse outro desfecho essa história, né? Imagina, várias pessoas teriam sofrido por conta de decisão de alguém, né? Eu vejo isso para mim é bem importante. Eu tento sempre cuidar as escolhas. Obviamente, às vezes a gente faz uma escolha errada, né? Uma coisinha aqui, uma ali, né? Acontece. A gente está tentando, né? Orando e pedindo para Deus. Mas algo que eu estava falando ali até agora no término do culto com o irmão Leonardo e com os meus pais, né? Que vieram no culto. Que os meus pais passaram por algumas situações e aí foram curados e eu vi a mão de Deus na vida deles. Mas o que aconteceu? Rapidinho, assim. Quando eu voltei para a igreja, fiquei, assim, tranquila, né? Deus me abençoou e tudo. E meus pais, né, não seguem ainda. Mas teve um dia que Deus falou comigo assim, ó, através de uma irmã que eu nunca conheci. Ele falou assim, só faz a minha obra, que da saúde da tua família eu cuido. E aí meu pai estava investigando ali uma lesão no intestino e eu, tá, tranquilo. Aí passou. E aí era uma neoplasia. Só que a gente não entendia ainda se era maligna ou benigna. Enfim, ele fez a cirurgia, era um câncer, era maligno. Ele retirou tudo, ficou super bem. Depois de um mês, a minha mãe teve um AVC isquêmico, né? E não teve nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Então, o desfecho disso poderia ter sido os piores possíveis, porque tu vai fazer uma cirurgia de uma neoplasia de intestino, tu pode ter várias complicações. Um AVC isquêmico, uma pessoa que já é cardíaca também. Imagina, a moça que estava do lado dela tinha 20 e poucos anos e ela ficou com sequela na fala. Então, eu vi que uma decisão minha, né, Deus trabalhou na minha família. Então, claro, tem diversas coisas, né, diversos testemunhos e pessoas também que, por conta de uma decisão, outras pessoas são beneficiadas. Então, isso é tremendo, né? Porque foi uma coisa boa? Foi.
Mas pode ter sido algo ruim. Que outras pessoas podem ser afetadas por uma escolha ruim que a gente fez. Que nem a gente viu aqui em Jonas. Então é algo bem importante, assim, a gente se atentar. A desobediência, ela traz consequências, né? Verdade. Que triste. Deus tem os seus meios Tem. de fazer com que nós venhamos a entender, assim, o que está acontecendo, né? Mas imagina só que uma vez uma pessoa me falou assim: ai, porque eu acho que eu botei alguém dentro do meu barco que tá desobedecendo. E aí tá uma tempestade na minha casa, bem assim ela falou. E aí eu acho que eu botei ele. Sabe, que nem Jonas, irmã. Parece que ele não quer fazer as coisas, ele não quer ir pra igreja. E aí veio todo esse tormento na minha casa, eu não consigo servir a Deus. E eu falei assim: irmã, ele é crente? E daí ela falou assim: não. E eu disse: e a irmã que não tá na igreja? E ela: sim, eu não consigo ir por causa dele, porque ele tá me trazendo tormento. Eu disse: tá, mas quem ouve a voz de Deus é a irmã ou é ele? Quem teve um encontro com Deus é a irmã ou é ele? Quem está sendo desobediente agora é ele que nunca ouviu Deus chamando ele ou a irmã que já ouviu? E daí ela ficou me olhando assim. Bah. Eu disse: irmã, talvez essa tempestade... Porque a palavra, assim, a palavra não é pro outro, a palavra é pra mim. É verdade. A palavra é pra eu me enxergar, é como um espelho, assim, ó, te enxerga. Uhum. E através dessa palavra a gente faz uma autoanálise e a gente consegue entender aquilo que está acontecendo. E ela ficou olhando assim, eu me disse: mas misericórdia. E eu disse assim: Jonas, ele teve uma escolha que conduziu ele, porque ele não quis ser obediente à vontade de Deus, né? Sim. Ele escolheu fazer a própria vontade. E as pessoas que estavam no barco estavam sofrendo não por causa delas, mas por causa daquela pessoa que escutava a voz de Deus e desobedeceu. E daí é uma meditação para nós. Porque assim, irmãs, é muito complexo eu não orar e eu querer ter os resultados e eu tô vivendo as consequências de quem não ora. É verdade. Tu não tá... ai, mas a minha vida não vai pra frente. Sim, porque tu escolheu não orar. É triste a gente falar isso, entende? Sim. E eu falo isso para mim também, né? Eu tava vendo tava lendo um livro, até comentei com o pai da irmã Nachelli, que ele era sobre oração e ele falava a seguinte coisa, eu fiquei perplexa lendo aquilo. Falava assim, ó: enquanto nós não nos levantarmos e escolhermos guerrear a guerra da oração, nós faremos voltas aos montes. E aí eu olhei aquilo e disse: meu Deus, ao invés de ordenar que ele se retire. E eu disse assim: meu Deus, o que é isso daqui? Tremendo. Quantas vezes a gente vê uma baita de um obstáculo e a gente dá a volta nele, ao invés de entrar em oração e ordenar que ele se retire. Porque a palavra de Deus diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai olhar para o monte e vai falar assim, ó: sai daqui, e ele vai ter que sair. Aleluia. E quantas vezes nós escolhemos não enfrentar os problemas e sim dar a voltinha. E nós vamos vivendo a consequência disso. E eu digo isso porque eu li e aquilo ali me constrangeu. Uhum. Porque é muito mais confortável pra gente dar a volta no monte do que enfrentar ele e ordenar que ele se retire. É verdade. É muito mais fácil tu sair e não...
ai, não vou me incomodar. E tu não entrar nessa guerra que vai te causar desconforto, mas é um desconforto temporário para um resultado que as consequências, elas são maiores do que aquele problema. É verdade. Então, assim, quantas consequências nós estamos vivendo? O quão as pessoas na nossa volta estão sofrendo por consequência das nossas decisões. Nós conseguimos, através da palavra de Deus, entender que essas escolhas que nos guiam a uma vitória, elas têm um impacto eterno. É uma coisa que excede o nosso entendimento. Que é muito vão, às vezes, a gente falar. Mas quantas vezes a gente escolhe não orar? Quantas vezes a gente escolhe não jejuar? Ou a gente escolhe se calar? Ou a gente escolhe não enfrentar? Ou a gente escolhe não avançar? Eu vou recuar. Ou parar no caminho. Eu prefiro ficar quietinha na minha. É verdade. A palavra fala que o reino dos céus é tomado por esforço. E quem se esforça se apodera dele. Então a gente pode entender que existe esse esforço. E não é fácil, né? A gente servir a Cristo e ter essa vida de oração, essa vida de comunhão com Deus, é uma batalha. Mas é necessário que a gente tenha esse esforço e tome as decisões corretas para o bem da nossa vida espiritual e da vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. É nossa responsabilidade. Nós vamos prestar contas depois. E nós temos o direito de escolha, de escolhermos lutarmos sozinhas ou com pessoas. É verdade. Porque imagina só, se Pedro tivesse escolhido tentar pegar ali, puxar a rede sozinho, o barco ia arrebentar, a rede ia estourar. Mas ele escolheu chamar os amigos. E ele chamou assim, ó, e veio os outros barcos e eles conseguiram retirar os peixes. Por quê? Porque ele escolheu gritar. E ele pegou aquilo, ele teve a consequência daquilo, é uma consequência boa. Sim. Só que ele viu que aquilo que ele tinha recebido não era nada. Era como os negócios da pérola. Peraí, ele é... Aqui tem um pouco de peixe, mas ele... É como se eu estivesse ganhando um copo d'água. Ganhei um copo d'água, eu tava morrendo de sede. Mas eu escolho essa fonte aqui, ó. Não tô nem aí pra esse copo d'água. Aleluia. E a gente só entende o valor disso quando a gente escolhe Jesus. A gente escolhe fazer aquilo que a gente precisa fazer. Glória a Deus. E é doloroso. Tem consequências, sim. Mas tem resultados que só a eternidade vão falar. É verdade. As nossas escolhas de ficar um pouquinho mais. Aleluia. De orar ali. De chamar alguém. De fazer sem ter um retorno. Porque a gente tem que ser intencional. Sim. Porque Deus, ele tem... tá com segundas intenções com Deus. Sim, eu tenho segundas, terceiras, quartas e quintas e sextas. E eu sei que ele tem várias comigo. Então é isso. Irmã Milena? Também a gente tem o exemplo de Ruth também, que ela teve muitas escolhas. Aqui fala em Ruth, capítulo 1, o verso 13, fala que... Verso 13 não. Verso 16 diz que... Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela teve a escolha de decidir ou voltar para a terra natal dela ou ficar com a sogra. E ali ela recebeu bênçãos. Ela recebeu o Deus de Noemi. Ela casou-se novamente e teve um filho. Então,
ela decidiu, teve uma escolha. Aquela escolha foi importante para a vida dela, para a vida da sogra dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Bah. Tremendo. Temos vários exemplos de decisões, né? Boas, ruins e escolhas, né? Conforme a vontade de Deus também, né? A irmã Fernanda estava falando, né, sobre a questão das escolhas, assim, né, espirituais, né, quando a gente escolhe buscar a Deus, ter comunhão com Deus. E eu anotei para trazer como exemplo também a história de Estevão, né? Quando Estevão, ele estava lá, né, conversando lá com o povo ali, com o pessoal, o rosto dele resplandeceu, né? Então, começaram a ficar irritados, né? A maioria conhece a passagem, né? Só vou para a parte mais importante aqui. E aí, o que me chamou a atenção? Até vou ler aqui a palavra. Em Atos. Atos 7, 55. Diz assim, ó. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E ele segue falando ali, né, que Estevão, ele foi apedrejado. E aí, diz ali no versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E o que eu vejo, assim, né, que para ter uma boa escolha ali, 2 pontos que eu achei muito interessante nós conversarmos também. Ele estava cheio de Espírito Santo. E 2, ele fitou os olhos nos céus, né, em Deus. Então, ali, a escolha que ele fez foi baseada na vida espiritual dele ali também. Porque ele estava num momento difícil, né, ele estava... imagina, ele foi apedrejado, né? Ele ia ser apedrejado. Então, ele... Diz a palavra que ele estava cheio de Espírito Santo e ele fitou os olhos nos céus. E ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, por mais que ele estivesse numa situação difícil, por ele estar cheio do Espírito Santo e por ele fixar os olhos em Deus... Imagina, né? Ser apedrejado. Bah! Deve doer horrores, assim, né? E não foi uma morte muito, né? Nenhuma morte é boa, né? Mas essa questão, assim, dessa violência, né? Então, a gente pode ver que a escolha dele foi porque ele estava firme ali na palavra, naquilo que ele acreditava que era Deus, né? Ele estava firme ali com Deus e ele estava cheio do Espírito Santo, né? Então, a importância da gente buscar Deus, ser cheio do Espírito Santo e fitar os olhos, né, em Deus. O que é fitar? É tu fixar os olhos. Poxa, eu tenho alguns problemas que estão me balançando porque são fortes, mas eu tenho um alvo, mas eu tô olhando para alguém que é além de mim, que é além do que eu tô passando agora. Né? Então, a importância também de buscarmos a Deus para sermos cheios do Espírito Santo e fazermos boas escolhas. Imagina, ele estava sendo apedrejado e ele falou assim, clamando em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Imagina, se não é uma pessoa cheia de Espírito Santo, não vai falar isso aí, vai falar assim, não, olha, acaba com eles, né? Mas é importante a gente também pensar nisso, né? Ter em mente isso, né? Que a gente precisa ser cheio de Espírito Santo e focar, olhar para Deus, né? A gente tem um alvo, a gente tem um caminho a seguir, né? Benção. Tem até um versículo bem interessante que fala em Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, nós devemos buscar uma direção em Deus perante as nossas escolhas, decisões. É verdade. Isso é muito importante. Bom. Porque qualquer coisinha que tu escolhe errado ali já acaba com tudo, assim. Uma escolha, às vezes, pode te trazer uma consequência a curto prazo e a longo prazo. Que nem assim, quando tu vai escolher o que tu quer estudar, né? É uma decisão muito importante.
Porque tua carreira profissional tá ali, casamento é uma Depende. decisão importante também. Essas coisas são... Então, não é assim, o que eu vou comer hoje? Aí eu vou lá e como uma comida que eu não gosto. Tá. Não, teve esses dias, eu fui comer no restaurante ali na frente do trabalho. E aí eu gosto muito de peixe. Só que várias vezes que eu comi, eu passei mal. E eu olhei assim e falei, não, tá tribom esse peixe, acho que eu vou comer, não vai me fazer mal. E aí eu comi assim, bem faceira. E depois eu fui parar na emergência. Então foi uma consequência ruim que eu tive, mas foi a curto prazo. Fui ali, comi e tal. Passei mal, passou. Foi. Mas tem coisas que a gente vai carregar pra vida. Né? Então, é necessário, de extrema importância que a gente tenha todas as nossas decisões e escolhas baseadas naquilo que Deus quer de nós. No propósito que Deus tem com a nossa vida. Me falaram isso uma vez, os nossos líderes, né? Que a gente tem que entender, buscar em Deus, saber qual é o propósito que Deus tem com a gente, com a nossa vida. E aí sim, nós vamos encaixando as coisas vão se encaixando conforme aquilo que Deus tem para nós, né? Conforme o nosso propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Milena, se quiser ler também Deuteronômio. Deuteronômio. É uma passagem bem interessante que fala também a respeito de decisões, tanto boas quanto ruins, que se passa em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ou seja, aqui relata que tanto vai interferir em nós quanto na nossa descendência, nos demais, os que estão à nossa volta, na nossa família. Sansão, Deus foi misericordioso com a vida dele, né? Ele teve que passar, né, por situações difíceis, mas lá ele teve a escolha. E quem sabe machucou no coração dos seus pais porque ele tinha sido avisado. Foi dada a escolha para ele, de ele poder decidir. Deus me deu, eu sou consagrado a Deus, né? Ele era o nazireu de Deus. Então, ele teve a escolha de decidir e ele decidiu. E infelizmente a consequência da vida dele foi a morte. Por uma decisão mal tomada, porque ele agiu por impulso. No decorrer de toda a Bíblia, nós vemos vários homens e mulheres de Deus que tiveram a oportunidade de determinar o futuro de uma nação, né? Sim. E Jesus, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Aleluia. Entre outros, né? Zaqueu decidiu subir na árvore. A mulher do fluxo de sangue decidiu enfrentar a multidão. Aleluia. Os doentes, eles escolheram serem curados. Porque Jesus perguntava, tu quer ser curado? Os cegos escolheram ver. Não é verdade. É uma escolha, né, que a gente tem que tomar de se aproximar de Deus e pedir isso, escolher isso, Senhor. Por exemplo, eu não estou te enxergando. Senhor, às vezes parece que eu
que eu me sinto como um deficiente físico que não consegue andar. Parece que eu vejo as pessoas andando e parece que eu estou parada num lugar. E talvez isso seja consequência de uma atitude que eu não tomei. E eu escolho te chamar, eu escolho andar, eu escolho fazer algo para que isso mude. Aleluia. E estamos falando apenas de coisas espirituais, não de coisas físicas, né? De debilidades realmente humanas. Uhum. Mas porque Jesus, ele é a nossa melhor escolha. Sempre. E não existe um outro caminho senão escolher a oração e o jejum. E escolher que ele esteja acima, que Deus ele esteja acima das nossas emoções, ele esteja acima da nossa carne. Que ele seja realmente o topo de tudo, o centro de tudo. E é uma escolha nossa colocar ele lá ou não. É uma escolha nossa entender quem é que vai sentar no troninho do nosso coração. Se a gente vai dar lugar para alguma pessoa ou para Deus, ou para alguma coisa ou para Deus, né? Irmã Natiele, a irmã está com o telefone? Sim. Vamos saudar Tá os pronto nossos... aqui já. Irmãos, deem um like na programação. Compartilhem. Vamos lá, então. Conosco, o irmão Charles Martins, ou Glória, Mariana Vieira, da área São Leopoldo Oeste, irmã Samara Castanho, irmã Prisca, irmão Christian Antunes, da Glória a Deus, Antoniele, irmã Fernanda Nascimento, glória a Deus, Deus abençoe vocês, amém, igualmente, irmã. Irmão Saul Vargas, paz. Irmã Berenice Correia, paz, oração e união. Irmã Victoria Dolfo, aqui da sede, Deus abençoe. Irmã Rose Belico, glória a Deus, paz do Senhor. Irmã Regina Ramos Ferreira, irmã Débora e irmã Regina assistindo, glória a Deus. Irmão Pedro Wolff, glória a Deus. Irmão Jorge Wolff, a família em peso. Irmã Caroline Lazari, glória a Deus, assistindo de Joinville, olha que bênção. Irmão Guilherme Clavígio, conhece esse? Uma bênção. Irmão Michael Madruga, área Gravataí, glória a Deus. E a irmã Manu Soares, glória a Deus. Ficamos muito felizes e com a participação de todos, e Deus fica muito mais, né? Com certeza. Gostaria de convidar a irmã Emanuele para estar trazendo um louvor para nós. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. A paz do Senhor.
Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe um remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, que torna tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. E Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta que tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Senhor, retornamos depois desse louvor, né? Que maravilha essa mensagem, né? Que a gente perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Perca Deus, né? Nós queremos trazer outro exemplo também sobre a questão ali da crucificação de Jesus, né? Nós entendemos, nós vemos, né, na palavra que quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões sendo crucificados com ele. O que eu vejo nessa passagem, né? Aqueles homens ali, em primeiro momento, né, na verdade, eles tiveram uma vida inteira de escolhas ruins que levaram eles a chegar ali. Então, consequências a longo prazo que eles tiveram, né? Então, todas as escolhas fizeram eles chegar até ali. Imagina, eles estavam para morrer. Era algo, assim, muito importante. Era tudo ou nada, né? Digamos assim. Então, ali a gente vê, deixa eu abrir aqui a passagem, Lucas 23. Vamos ler aqui. Lucas 23,
39. Diz assim, ó. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, eles estavam na mesma situação, só que um deles escolheu certo e o outro não. Um escolheu blasfemar, né, reclamar, enfim, e ele estava indo para a morte. E o outro, ele escolheu se humilhar. Ele escolheu reconhecer Jesus, né? Eles estavam ali na presença de Jesus. E um escolheu errado e o outro escolheu certo. Um, pela descrição ali, um não foi salvo. E o outro foi. Imagina, Jesus falou assim, olha, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por uma decisão, uma escolha que ele teve a curto prazo ali, que por mais que ele tivesse tido toda a vida de escolhas ruins e ter chegado ali, no último momento, ele reconheceu Jesus. Ele estava na presença de Jesus, ele reconheceu Jesus e ele tomou a decisão, a escolha certa e ele foi salvo. Que tremendo, né? Porque são situações iguais com desfechos diferentes, né? E é meio pesado, mas muitas vezes a gente também está na presença de Jesus e a gente vai lá e escolhe errado, né? Então, a importância da gente se atentar nisso aí e tomar isso como exemplo, porque nós somos pessoas diferentes, temos reações diferentes. Tem a questão, né, que é muito falado hoje em dia dos temperamentos, mas eu ter um temperamento não é algo que vá definir a minha vida, né? O que define a minha vida é a posição que eu tomo com Deus. É eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? Então, isso aí me impactou bastante, porque eu tava pensando, né? Ai, meu Deus, o que eu vou falar, né? Falei, ai, Deus, mas parece que o Senhor não falou comigo. O que eu vou falar? Tem que ter alguma coisa pra falar. E aí me veio assim, e eu, vou ler. Vamos ver como é que... Vou ver o que diz ali, E aí me impactou muito, assim. Porque imagina, eles estavam na mesma situação. E eles escolheram diferente. E não foi uma coisa assim, uma comida que eu vou escolher agora e depois... Não teve volta. Uma escolha de grande impacto. Não teve volta o que eles escolheram ali. E ele escolheu se arrepender, né, irmã Natiele? Escolheu se arrepender. E a escolha do arrependimento trouxe para ele consequências eternas. É verdade. Boas. Boas. Muito e uma boas. outra consequência eterna e cruel, de acordo com a escolha, né? É verdade. Da outra pessoa, do outro ladrão. Eu estava pensando também, são coisas assim que acontecem no nosso dia a dia e que podem, a Bíblia ela acaba nos direcionando, né? Eu estava pensando um exemplo assim, sobre muitas pessoas que reclamam, né? Tem muita pessoa que reclama, tem gente que escolhe reclamar e tem gente que escolhe agradecer, tem gente que escolhe ajudar e tentar transformar e tem gente que escolhe julgar, né? Tinha uma teia de aranha lá em casa e eu falei pro meu filho, eu falei assim... O que tu acha disso? Ele me disse assim, uma teia de aranha. Eu disse assim, só que tu comunicar que a teia de aranha tá ali não vai alterar nada. Sabe o que vai acontecer? Nada. Tu vai estressar todo mundo. Pavorar todo mundo. Daí eu peguei a vassoura, passei assim no cantinho da parede, né? E eu falei, assim a gente tem que fazer. Não adianta de nada a gente falar.
A gente tem que ir ali fazer alguma coisa. Agir, né? Por menor que seja, sabe? Menor que seja. E nós enfrentamos várias coisas no decorrer da nossa vida, né? Que são escolhas que nós... O Paulo e Silas, eles escolheram adorar ao invés de murmurar. Uhum. E a adoração deles sacudiu o lugar e as portas se abriram. Imagina, e o carcereiro, a família foi salva. Foram salvos. Através de uma escolha. Porque ele escolheu não murmurar e adorar. E imagina, né? A gente fala assim, mas tu fica pensando, poxa, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles foram pregar a palavra. Deus usou eles para libertar, enfim. E aí eles foram açoitados e foram jogados na prisão. E se tu for pensar, eles tinham motivos para fazer aquilo ali, para murmurar, para, enfim, né? Mas eles escolheram realmente adorar. Naquela situação muito difícil. Às vezes eu fico pensando, eu tento me colocar assim no cenário, né? Imagina. E eles escolheram adorar. E através da escolha deles, que nem a irmã Milena falou, né? Almas foram salvas. Imagina, Deus, ele mandou um terremoto e abriu as portas da prisão porque eles adoraram. Deus tem os seus meios de agir na nossa vida, através das nossas escolhas, né? Amém. Nós precisamos analisar aquilo que está acontecendo e tomar a melhor decisão. Arão e Ur, eles escolheram ajudar a liderança, erguer os braços, porque eles entenderam que a vitória do outro era uma vitória deles. Que a vitória do povo era também uma vitória deles. E que a ajuda, o auxílio em erguer as mãos de Moisés era a melhor escolha. E eles tiveram uma boa consequência. E nós escolhemos como vai ser. Nós temos esse direito de escolha. É verdade. E as consequências delas, nós não podemos, né, dar um nome. Mas de fato é que quando nós fazemos coisas boas acontecem. E quando nós fazemos coisas ruins acontecem. E que quando nós não fazemos nada, consequências também vêm. É verdade. A palavra fala, né, que nós temos 2 caminhos para escolher, né? Porta estreita ou a porta larga. É uma escolha. A gente escolhe negar a si mesmo, seguir a Jesus. Esforço. Deus, ele não te obriga a nada. Ele te dá o poder de escolha. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não é invasivo. Ele é amável, ele é amigável. Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele bate. E se a gente permitir, der lugar para ele entra e faz morada no nosso coração. Glória a Deus. Decida por Deus. Escolha Ele. E essas consequências você verá. Nós estamos vendo. Amém. Nós queremos ver mais. Nós queremos aprender juntamente com a palavra. Nós não precisamos conviver com as consequências erradas de uma desobediência. Eu gostaria de agradecer os irmãos que ficaram até agora juntamente conosco. Gostaria de agradecer a irmã Nachelle, Amém. a irmã Milena. Se as irmãs tiverem alguma coisa para acrescentar. Nós agradecemos também, né? A presença. Vamos da irmã. estar. Gostaria de agradecer também a irmã Tainé, o Davizinho. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós gostaríamos de estar orando por vocês que estão nos assistindo. E agradecendo a Deus por este programa. Amém.
Senhor Deus e poderoso Pai, Senhor, nos ajuda, Deus, a tomar escolhas, Senhor, de acordo com a Tua vontade, não com a nossa. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor não nos deu a consequência, Senhor, que nos era devida. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos escolher, por nos guardar. Muito obrigado, Senhor, por vivermos, Senhor, a Tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos alcançar com a Tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos lavar com Teu sangue, Deus. Senhor, nos ajuda, Deus, nos direciona, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos escolhas sábias, para que nós não venhamos a agir, Senhor, como nécias, que não buscam, Senhor, azeite, Senhor, e que se desesperam. Oh, Deus, nos ajuda a orar, Pai. Nós queremos viver as consequências de orações. Nós queremos ser alvos de milagre. Pai, move a Tua igreja. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Toca, Senhor, em cada ouvinte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a erguermos, Senhor, as mãos uns dos outros e escolhermos a Tua vontade, não a nossa. Senhor, nós queremos, Senhor, o Teu reino, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos por essa programação, ó Deus, e por todos que permaneceram aqui. Amém, Senhor. Muito obrigada, irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus na frente. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus na frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.